Em quanto tempo eu corrijo esse texto? Então, quantas horas de trabalho eu vou precisar? Isso assim. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre a minha profissão de revisora de texto. A partir desse vídeo já foi postada há mais de 2 anos. E aí tem muitos comentários, muitas interações que foram muito legais assim pra mim de ter recebido ao longo desse tempo. E aí pensando nisso, que aparentemente é um assunto que vocês gostam e se interessam pra saber mais, hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no vídeo pra mim nos comentários. Então lá eu explicava um pouquinho sobre a minha profissão de revisora de texto, falei um pouco lá e aí surgiram algumas dúvidas. Então eu vou começar trazendo a Ana Azevedo. Ela perguntou assim: como você se preparou para ser revisora? Tenho maior interesse, mas não sinto que a graduação me dá a base, tanto com a BNT quanto com a parte mais gramatical da coisa mesmo. E bom, essa é uma parte realmente muito importante, porque um revisor de texto, ele vai ser aquele que vai ler o texto e vai limpar todos os desvios gramaticais, todos os efeitos ambíguos das palavras, a construção textual vai deixar mais fluida, vai eliminar algum tipo de repetição de termos, etc. Então, o que eu posso dizer é que na Faculdade de Letras, pelo menos na USP, que é onde eu fiz a minha graduação, nós não temos a disciplina de gramática. Nossa, nós não temos disciplinas voltadas para o estudo da gramática. Então, sim, nós temos disciplinas da área da linguística, mas que vão ver outros aspectos do texto. E não essa parte que fica voltada para a revisão textual. Então, de fato, se você é formado em letras, você vai precisar de correr atrás de outros cursos, de estudar por conta, porque a faculdade em si não vai te garantir aí uma especialização, digamos assim, nesse sentido. Então, o que eu recomendaria aqui para Ana, tanto com relação à BNT quanto da parte gramatical? Nós que estudamos letras somos muito leitoras e leitores, então ler é algo que faz com que a gente apreenda as regras gramaticais na prática mesmo. Então é uma questão mais empírica. Quanto mais a gente lê, então, quanto mais a gente lê, mais a gente amplia nosso repertório e mais a gente vê, né, como isso está sendo feito na prática ali dos textos. Então, claro que estou dizendo de textos bem escritos, de textos gramaticalmente corretos. Então, por exemplo, se você vai ler o Machado de Assis, ali você vai ter uma aula de gramática e de português. Mas é claro que esse é um processo longo, que aí vai ser da nossa vida toda de leitora que vai construir. Para além disso, eu recomendaria você ir atrás de cursos nessa área. Existem alguns cursos que eu já fiz e que eu recomendo, que é da Universidade do Livro, da Unesp. E aí lá são formações voltadas para exatamente esse público. Quem quer estudar gramática para revisar, quem quer aprender sobre o trabalho de revisor de texto, quem quer trabalhar em pequenas editoras, enfim, tem muitos cursos legais. Isso aqui não é um publi, é só uma referência mesmo que eu trago de um curso assim bastante consistente e que vai te dar uma base bem interessante para fazer esse trabalho. Mas é claro que as gramáticas, os dicionários de regência e de significado vão sempre estar ali na nossa cabeceira, sempre vai ser algo que a gente vai utilizar. E no caso das normas da ABNT, é aquele manual que vai ter que ter no seu computador. Então, claro, você como, se você estiver estudando, né, no caso eu como graduanda, eu tinha que fazer os meus trabalhos de acordo com as normas da BNT. Então, só de colocar os meus próprios trabalhos nas normas já me ajudou bastante a saber mexer no manual, saber localizar onde estavam as coisas que eu deveria colocar no meu trabalho. E aí isso já fez com que eu tivesse assim, eu reconhecesse minimamente o que é um trabalho dentro das normas. Então, quando eu sou contratada para colocar um trabalho nas normas da BNT, eu já sei como é esse manual. Então, primeira coisa, abra o manual, vá ler esse manual. Você vai ver, ele é bem assim, intuitivo. Ele está disponível em vários lugares da internet, né? Se você jogar aí manual BNT atualizado, você vai encontrar. E é bem interessante porque lá ele vai explicar exatamente o que você tem que fazer no trabalho. Então, qual que é o tipo de espaçamento, o tamanho da fonte, as margens, as cores da fonte, o tipo de fonte, as fontes e referências, como que elas devem estar organizadas no trabalho. Então, no caso, para a gente que vai fazer a revisão e a formatação do trabalho, é importante ter os manuais no seu computador da APA, do Vancouver e da BNT, que são
as maiores aí que geralmente os cursos pedem. A maior parte vem na BNT, mais trabalhos da área de enfermagem, medicina, alguns da área de psicologia precisam estar na Vancouver ou mesmo na APA, no caso da psicologia, e algumas revistas também solicitam essa formatação específica. Então é bom você conhecer um pouquinho as diferenças, porque há diferenças entre elas, né? Em termos de espaçamento e principalmente como vai ser apresentadas as referências bibliográficas, as referências de sites que você utilizou aí fazendo o seu trabalho. Tem alguém jantando? O próximo comentário que eu vou ler aqui, que tem pergunta, é da Janaína Rocha. Ela disse assim, que interessante seu trabalho. Você é escritora também? Não, eu não sou escritora, assim, profissionalmente falando. Eu escrevo minhas coisas, assim, bem raramente, deixo tudo engavetado, mas não sou escritora. Conheço revisoras e revisores que também são escritores, então é um cuidado aí com o texto e uma intimidade com as palavras que certamente vai ser bem-vinda aí se você tiver essa carreira também incluída no seu repertório pessoal. Mas é importante dizer que, no caso, você não precisa ser escritora para ser revisora e nem ser revisora para ser escritora, né? Até porque todo o trabalho precisa ser revisado por uma outra pessoa. Mesmo que você seja revisora e você escreva um texto, é importante passar por outro revisor ou outra revisora, algum outro olhar profissional para revisar seu texto. Porque nós temos nossos próprios vícios de linguagem, nós já estamos tanto tempo ali olhando o texto sem parar, que é importante que ele vá para outra pessoa que não está tão contaminada, que não está tão próximo ali daquele conteúdo e vá ter uma outra relação com ele e vá cortar o que tiver que cortar, limpar o que tiver que limpar. Então, essa é a dica que eu dou. Agora, Jéssica Vitória Monteiro. Na sua opinião, é possível trabalhar nessa área tendo cursado uma graduação de linguística e não de letras em si? Sim, como eu já disse ali na primeira pergunta da Ana, o caso da graduação em si não vai ser aquilo que vai te dar o seu repertório básico para fazer a revisão de texto, e sim esses outros cursos que eu apresentei ali no comecinho como indicação. Então, o seu estudo da gramática em si é que vai ser importante. Então, se você for formado na área de linguística, beleza, vai em frente que dá também. É claro que quando a gente vai divulgar o nosso portfólio, a gente vai entrar em contato com empresas, ou às vezes os próprios clientes individuais perguntam pra gente a nossa formação. E aí é claro que se a gente fala que é formado na área, isso vai dar mais legitimidade, vai ter uma questão de peso aí no nosso currículo. Mas linguística é tão importante quanto letras em si, né? Para o cuidado da língua. Então, tá super dentro aí do contexto. Acho que não tem nenhum problema. E é possível sim trabalhar na área. A Miranda Silva perguntou: boa noite, moro na Baixada Santista e preciso revisar textos poéticos. Você trabalhou revisando poemas? Ou conhece algum revisor de texto? E aí é interessante essa pergunta, porque quando a gente vai revisar um texto literário, e principalmente poema, existem questões que ficam mais secundárias com relação à revisão. Então, o uso de vírgulas, o uso de letra maiúscula, até mesmo trocadilhos e criação de palavras, né, neologismos, são permitidos quando a gente está escrevendo literatura. Então, tudo aí tem uma licença, a famosa licença poética, né, que a gente pode usar quando está escrevendo poema. Então, é muito importante a gente manter, enquanto revisora, um diálogo muito próximo desse nosso cliente, desse autor desses poemas. Porque a gente quer entender se ele tirou aquela vírgula de propósito ou se, de acordo com as normas gramaticais, eu posso colocar aquela vírgula e não vai impactar na mensagem que ele queria passar. Porque às vezes é essa ambiguidade que o autor quer. É mesmo, nossa, mas aqui a gente não tem esse tipo de regência nessa palavra, ou o pronome aqui, ao invés do caso reto, deveria ser do caso oblíquo, isso tá errado. E às vezes na poesia isso é proposital. E não tem problema nenhum. Então, no caso da revisão de poemas, é um trabalho mais delicado ainda, que a gente tem que, assim, quase que pisando em ovos fazer essa revisão. Claro que precisa, assim, de revisão, porque, por exemplo, quando a gente está digitando o texto, a gente pode cometer erros de digitação, e aí isso não seria uma licença poética, seria um erro de digitação. Então, nesse caso, é mais do que importante fazer a revisão também. Mas sempre manter esse contato com o autor ou a autora dos poemas para saber se você não está mexendo demais no texto. Não só no poema, mas no texto literário também. Eu lembro muito de um caso em que um autor queria muito que eu não mexesse nos diálogos dos personagens, porque ele queria deixar marcas de oralidade, ele queria deixar alguns erros ali presentes no texto. Então, ele não queria que eu
mexesse nessa característica. E isso é muito importante. Então, às vezes, o próprio cliente já traz pra gente o que ele não quer que a gente mexa de jeito nenhum, ou a gente vai percebendo aí quando vai lendo e vai mandando e mantendo esse contato com a pessoa que escreveu. Aí tem uma pergunta da Daiane Salles. Você é formada em letras português? Não gosta de lecionar nas escolas? Sim, eu sou formada em letras português na USP. Eu já lecionei em escolas e é sim um trabalho que eu gosto. Era o meu sonho de vida, assim, ser professora de literatura. Mas por várias situações da vida que aconteceram aí, de experiências, enfim, na minha trajetória, eu acabei tendo eu escolhi não ficar mais nesse ambiente da escola, do ensino médio, do ensino fundamental, para falar de literatura e do ambiente das letras, né? Então, hoje, a forma como eu trabalho com o meu diploma, digamos assim, é por meio da revisão de texto, mas eu já trabalhei, sim, com essa experiência dando aula, enfim, ensinando tanto normas gramaticais quanto as próprias questões de escolas literárias e textos literários. Eu já tive bastante experiência até antes de dar aula em escola. Eu dei aulas particulares de português, de gramática, de redação, de literatura. Então, sim, é uma área que eu gosto bastante. Mas, assim, financeiramente falando, inclusive em termos de saúde mental, para mim foi melhor fazer a escolha de não dar mais aula em escolas no momento. Outra pergunta. Qual presente dar para uma revisora que está fazendo aniversário? Para mostrar que eu quero incentivar ela nessa caminhada? Essa pergunta do Alan Silva e eu amei, eu achei muito fofo. Que fofo, né? Que ele quer incentivar, no caso, essa revisora que está fazendo aniversário. E eu adorei, inclusive, eu até respondi lá nos comentários, né? Falei sobre acessórios para serem usados no home office, né? Porque quem trabalha com revisão pode sim trabalhar no local, né? Se você trabalhar em uma empresa ou numa agência, enfim, numa editora, você pode fazer o trabalho presencial, mas assim, a grande maioria acaba trabalhando de home office. Então, acessórios que a pessoa pode usar no home office, sabe? Para apoiar o computador, o notebook, mousepad, canecas, aí sua imaginação pode ir longe com relação a isso, né? Também para decorar o espaço ali de trabalho da pessoa, comprar um dicionário talvez legal, que você sabe que seja um pouco mais caro, porque sim, dicionário é caro, manual gramatical é caro, então são ótimos presentes, assim, se você não ligar muito com o fato de ela ficar sabendo o que você vai comprar e pedir uma dica para ela de qual manual ela tá precisando, seria ótimo, mas se for aí uma surpresa, algo assim, eu sugiro que você entre lá no site da Universidade do Livro e escolha algum daqueles cursos, né? Porque certamente vai agregar muito no currículo dela e vai ser assim, você vai incentivar bastante, porque ela vai aprender de uma forma bem profissionalizante, com excelentes professoras, formas de como ser uma corretora, né? Como revisar os textos, ou mesmo se for o curso de gramática. Gramática pra gente nunca é demais, então vai ajudar com certeza no caso dela. Pensei também, já colocado aqui, pode ser uma cadeira legal, um travesseiro confortável para ajudar com a postura, ou mesmo uma cartinha com marcas de revisão de texto, assim. Então, como se você tivesse escrito e aí, corta, circula em vermelho, sabe? Deixar como se a sua cartinha tivesse sido revisada. Eu acho que seria um detalhe bem fofo do presente. Enfim, eu adorei essa pergunta e adoro quando as pessoas me pedem dicas de presentes, assim, de livros e dessa área, porque eu realmente gosto de indicar. Outra coisa, o José Alfredo Malaguti disse: boa noite, Beatriz. Estou terminando o curso de letras e gostaria muito de trabalhar com revisão textual, porém não sei por onde começar e tenho muitas dúvidas. Onde anunciar e como cobrar? Como é que se dá essa interação com o cliente? Se você puder me dar algumas dicas, eu ficaria muito grata. Então, primeiramente, obrigada aí pelas perguntas de vocês. Todo mundo que comentou, mesmo que não deixou pergunta, eu agradeço de novo. E vamos começar então. Onde anunciar e como cobrar? Essa parte de anúncio é muito importante para quem vai trabalhar de forma autônoma, para quem vai divulgar o trabalho. E hoje em dia a gente sabe que panfletar no lugar é muito mais assim difícil de conseguir algum cliente do que você fazer um post e fazer esse post circular na internet de uma forma que atraia pessoas que querem exatamente aquele serviço que você está oferecendo. Então, no meu caso, meu marido tem uma agência de marketing e aí ele trabalha nos meus anúncios. Então, eu tenho um site, esse site eu invisto no Google Ads
em Google Ads. E aí, as pessoas que digitam lá no Google, revisão de texto, revisora de texto, formatação de trabalho e revisora de gramática, essas pessoas vão serem direcionadas para o meu site, porque tem todo esse serviço dessa campanha, dessa análise de métricas, de palavra-chave, que é muito importante. Eu, particularmente, não domino muito essa parte e, assim, escolhi bem o meu marido, né? Então, eu recomendo, se você estiver aí fazendo essa empreitada sozinho, vai atrás, tem muito curso na internet, tem algumas coisas gratuitas disponibilizadas sobre isso, sobre Google Ads. Então, com certeza você vai encontrar muito material bacana e gratuito na internet para começar nessa área de como fazer os posts patrocinados, como ter um site, como fazer essa parte do Google Ads, né, da publicidade do seu site, do seu serviço. E certamente é o melhor meio para você divulgar o seu trabalho. Eu, lá no comecinho, fiz aquele famosíssimo panfletinho no Canva, escrevi lá que eu era revisora, fiz bonitinho lá, com os lapisinhos e tal. Coloquei no meu status do WhatsApp, coloquei no meu Instagram, coloquei no meu Facebook, em todas as redes sociais, divulguei, todos os meus amigos compartilharam e tudo mais, só que aí isso é muito limitado, né? Porque, primeiro, o nosso cliente não vai ser aquele nosso amigo. É claro que existem amigos que são clientes e vice-versa, mas é muito mais fácil. Isso aí eu vi esses dias, é muito mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Isso é muito real na nossa vida, assim, como qualquer serviço que você preste ou coisa que você venda, porque a gente acha que as pessoas que estão perto da gente vão super apoiar ou vão precisar daquilo que a gente faz e não é bem assim. Então não se frustre nesse sentido, já vai procurando em outras pessoas mesmo e não naqueles que estão ao seu redor ou na sua faculdade, por exemplo. Eu cheguei a imprimir esse panfleto e colar nos murais ali, colocar as taxinhas nos murais da minha universidade. Também, assim, claro, tive contato? Tive. Fiz trabalhos? Fiz. Mas, assim, é uma parte muito pequena do grande público depois que acabou entrando por conta do meu site e dessa divulgação do site. Então, certamente é a melhor forma de você divulgar o seu serviço. Outra pergunta. Como que se dá a interação com o cliente? Essa é uma questão, assim, fundamental e que acaba gerando bastante desgaste se você não tiver isso bem, assim, controlado na sua dinâmica do dia a dia. Como eu falei, a gente trabalha principalmente home office, então eu tenho um número de WhatsApp Business e esse número é o que está no meu site. Quando a pessoa entra lá no site, tem o meu e-mail, tem um espaço também para ela me responder um formulário dizendo basicamente do que ela precisa, isso eu vou receber no meu e-mail e eu respondo, ou tem um ícone para ela clicar e ir direto no meu WhatsApp. Meu WhatsApp sou eu que controlo, né? E aí tá ali no meu celular. Então, se eu não estipular horários para utilizar, ou se eu não tiver isso assim de uma forma bem organizada, a gente pode se perder. Muitas mensagens podem ficar sem resposta, ou você responder de madrugada, ou deixar muitas horas a pessoa esperando, ou acabar respondendo, sei lá, muito cedo, em momentos inoportunos, assim, porque acredite, assim, muitos anos já de experiência me trazem esses dados aqui no meu data eu mesma, né? Que as pessoas entram em pânico domingo à noite, quando elas precisam de revisão de texto. Então, assim, vai bombar sua caixa de e-mail e seu WhatsApp quando for 11 da noite no domingo, 1 da manhã, as pessoas ficam loucas. No sábado elas quase não procuram revisão de texto, agora no domingo vem muita gente. Aí, imagina, se você for ficar ali preocupado e respondendo domingo de madrugada, sabe? Pode ser que se te desorganize. Então, é legal você ter seu horário ali de trabalho. E é legal também você manter seu atendimento ao cliente aí de uma forma bem, assim, não politizada. Um atendimento bastante humanizado, cuidadoso e gentil, né? Perguntar boa tarde, bom dia, boa noite, como vai? Tratar a pessoa pelo nome, né? Coisas aí que não é só para quem é revisor de texto, mas qualquer pessoa que trabalhe com o que quer que seja, olhar para aquele outro indivíduo como alguém ali que está precisando de você e que você tem que atender da melhor forma possível, né? Então, às vezes vão vir solicitações muito truncadas, mensagens assim, preciso de TCC, ou você faz trabalho de ABLT, e aí você precisa entender melhor o que essa pessoa precisa, então precisa mesmo de você, isso vai demandar um tempo da sua rotina, que é responder as mensagens e os e-mails dos clientes. Isso é algo assim que acaba sendo a maior parte do tempo que vai te demandar
de interação com os outros, né? Na parte da revisão, é um trabalho mais solitário ali, que você faz a hora que você achar melhor, mas o contato com o outro precisa desses cuidados, precisa dessa atenção, né? Então, conversar com a pessoa, entender melhor do que ela precisa, apresentar o que você faz, porque às vezes o que ela tem em mente é diferente daquilo que você faz de verdade. Isso eu fui aprendendo assim, quebrando a cara mesmo. Às vezes entregar uma coisa, a pessoa achava que, na verdade, eu ia reescrever o trabalho. E não era isso, né? Isso é um trabalho de reescrita e não de revisão. Então, uma coisa que ajuda muito nesse caso é você ter um mini contrato ali no seu computador, que você envie para a pessoa, descrevendo quais são os serviços inclusos no seu trabalho, o que ela pode esperar, né? Em quantos dias você entrega, quais são as formas de pagamento, como é calculado o valor, explicando um pouquinho quem você é, um mini currículo, tipo, sou formado em letras, nananã, há tantos anos, trabalho com revisão de texto, hoje já trabalhei na área tal, um mini currículo para a pessoa saber quem você é, seus contatos, e lá deixar bem claro, então, o que você faz. Então, quantas vezes a pessoa pode retornar o texto, se isso vai ser pago ou não. É muito importante você ter isso tudo bem esclarecido antes de qualquer coisa, sabe? Antes de você receber dinheiro, antes de você receber o trabalho para revisar, porque depois isso pode acabar trazendo dor de cabeça. E eu já tive esse tipo de dor de cabeça, porque eu não me atentei a isso. Eu achava que contrato era algo muito formal para o que eu fazia, e na verdade, depois que eu passei a adotar esse tipo de cuidado, muita coisa se facilitou e eu não caí mais em alguns buracos aí da vida. Então, deixar claro o que é que você faz e o que que a pessoa vai receber quando você terminar o trabalho é muito importante. E deixar tudo garantido lá, qual porcentagem do pagamento você recebe antes, para você se resguardar mesmo, porque na internet a gente sabe, golpe tá de todo jeito aí, acontece, né? E eu, infelizmente, também já sofri isso, né? Já entreguei, confiava nas pessoas. Então eu tô muito atrasada, eu vou te mandar agora, e aí você me envia amanhã o trabalho. Aí eu entrava assim, eu ficava com muito, sei lá, meu lado empático ficava muito aflorado. Eu falava, coitada, a pessoa tá desesperada. Então eu passava a madrugada revisando, deixava tudo pronto, enviava ali, pronto. Aí agora ela me manda o pagamento, só que não, ela sumia e nunca mais eu recebi. Então, assim, pode ser que a pessoa não vá fazer isso com você, pode ser que você não vá ter nenhuma furada aí no seu caminho, mas infelizmente é muito provável que aconteça. Espero que o mínimo possível, já que você vai colocar essas dicas em prática. E assim, não entrega o texto antes de ter pelo menos 50%. Na verdade, hoje em dia só entrega depois que a pessoa pagou tudo, né? Ou se tiver sido bem explicado qual vai ser a forma de pagamento, se vai ser, sei lá, por cartão, e aí no caso pode ser depois que a pessoa vai pagar em parcelas, enfim. Mas geralmente o texto só vai ser entregue 100% revisado, finalizado ali o trabalho quando a pessoa pagar, porque sim, as pessoas deixam de pagar, as pessoas dão esse tipo de calote, mesmo que nós sejamos meras trabalhadoras autônomas e trabalhadores autônomos, isso vai acontecer, infelizmente. Então, se resguarde nesse cuidado aí no contato com o cliente. Como cobrar? Ele perguntou aqui como cobrar. E isso é uma coisa que eu não vou trazer uma resposta pronta, porque vai variar muito da sua experiência, qual é o público que você quer atingir. Você precisa fazer ali toda na sua persona, né? No seu estudo ali de quem é o cliente que você quer atingir, porque eu já passei por casos de cobrar centavos por páginas e depois, assim, eu percebi que eu trabalhei tanto, aquilo me desgastou tanto, que o que eu recebi não foi nem um terço ou um décimo do que eu mereceria ter recebido naquele trabalho, mas eu tava muito no comecinho ainda. Então, não começa também com o pé na porta, sabe? Assim, não vai cobrar R$ 20 a lauda, sendo que você acabou de começar. Então, dá uma pesquisada, é um tipo de informação que a gente acha na internet. Tem muitas páginas hoje de revisão de texto, de revisoras de texto, no LinkedIn, no Instagram, que dividem esse tipo de informação, tem tabelas mais ou menos do que as pessoas costumam cobrar, quando tem formatação, quando é só revisão, dá para cobrar por laudo, dá para cobrar por caractere, dá para cobrar por página do Word, e aí você vai vendo, no passado do tempo eu já fiz de tudo isso, já cobrei por página do Word, já cobrei por... Só que aí tem aquilo, você vai trabalhar para uma agência, a agência não vai te mandar sempre
o texto certo ali na página para você fazer essa contagem, às vezes fica muito mais complicado. É melhor você fazer um grande montante, uma expectativa de montante de texto e fechar um valor fechado mesmo para o mês, do que fazer essa soma de caractere, de laudas, que às vezes vai te dar um retrabalho aí gigante para calcular. Então, isso é uma coisa bem delicada. Como cobrar é muito importante também, de pensar com carinho aí, com tempo, fazer uma boa pesquisa de campo, porque às vezes a pessoa vê um preço muito caro e ela vê, mas a forma como essa pessoa me atendeu, o diferencial que ela tem no currículo, a expectativa que eu tenho aí de como esse serviço vai ser realizado, vale a pena pagar mais caro. Então, é muita coisa que vai aí incutida nessa precificação, né? E sim, do valor dos seus serviços também vai ser atrelado a esse preço. Então, muitas vezes, se você cobra muito pouco, mas seu currículo é gigante, a pessoa vai falar, nossa, tipo, será que ela tem noção do que ela tá fazendo? Ou eu já tive cliente, sim, acontece também, é bom trazer casos bons, né, para vocês. Já tive cliente que falou assim, não, o que você fez me ajudou tanto que eu vou te pagar 3 vezes mais do que você comprou. E sim, gente, existem pessoas assim no mundo. Assim, a gente fica sem reação, a gente não sabe o que falar, o que fazer. Infelizmente, são poucas as pessoas que fazem isso, mas é um exemplo de como, assim, eu precisava valorizar mais o que eu estava fazendo. Então, aquela conta de quanto vale a minha hora de trabalho é muito importante nessa hora, porque é de fato quanto que eu quero ganhar por hora, quanto dá para eu ganhar por hora, né? Não só quanto eu quero. Se eu trabalhar em outro tipo de trabalho, quanto eu costumo ganhar, e agora qual é a equivalência que dá para fazer no meu dia a dia. E é isso, em quanto tempo eu corrijo esse texto, então quantas horas de trabalho eu vou precisar. Isso, assim, eram coisas que eu não tinha a menor noção, né? Tipo, meu marido me ajuda muito nesse caso, né? Obrigada, baby. Aquelas, né? Mas, porque eu também não tinha noção, assim, ele falava, então, mas quantas horas você precisa? Eu falava, não sei, tipo, é só 20 páginas, mas às vezes 20 páginas de direito, de texto de direito, vai demorar 2 semanas, enquanto 20 páginas de uma crônica, não, crônica nunca vai ter 20 páginas, um conto literário pode ser bem mais fluido e você vai corrigir aí em 2 horas, sabe? Então, assim, a precificação é algo bem complicadinho, mas muito importante. E não se apega também. Se você começou de um jeito e testou e não deu certo, muda! Porque eu fiz isso aí muitas vezes, né? A gente costuma começar de uma forma e achando que é a melhor de todas, mas não, a gente vai aprender muito aí no meio do caminho e vai mudar e vai estudar e vai aprender muito com outros profissionais também. E então fique sempre aberto a ouvir outras pessoas, né? Os seus próprios clientes também, muitas vezes podem te direcionar nesse sentido. Bom, então, as outras perguntas que eu vi aqui são mais ou menos parecidas com essas que eu já respondi, mas caso você tenha outras perguntas, caso você tenha interesse em mais conteúdo sobre esse tipo de informação, sobre essa carreira, sobre tudo isso que eu falei aqui, comenta para eu saber, porque é muito bacana ter essa troca com vocês. Espero ter ajudado. E se você tem interesse, assim, de saber mais a respeito, me fala se você gostaria que eu produzisse algum conteúdo, algum manual, alguma coisa que ajudasse mais nessa carreira de revisora de texto. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.